Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Eu sou a pastora Luciana Diane. Eu estou aqui hoje para dar sequência na série Cativeiros Espirituais. Hoje é a parte 2. Se você não assistiu a primeira parte, vai no meu canal do YouTube e assista porque vale a pena, ok? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhem esse vídeo, ok? Então eu quero te dizer que já faz pelo menos 2 anos que o Senhor tem falado comigo a respeito de tirar vidas do cativeiro. Mas nos últimos meses eu tenho me aprofundado nesse assunto para te trazer um conteúdo esclarecedor, ok? Então, através dessa série, você vai se identificar em alguma situação e se isso acontecer, significa que você está num cativeiro espiritual e isso vai fazer com que você seja completamente curado e liberto, ok? Eu quero te dizer que o fato de uma pessoa estar num cativeiro não significa que ela não é uma pessoa de Deus, ok? Significa que Satanás quer aprisionar essa pessoa para impedir que ela viva a vida plena, a vida abundante que o Senhor tem prometido para nós na sua palavra. Amém? E eu quero te dizer que existem algumas situações e circunstâncias que fragmentam a alma de uma pessoa e levam ela para um cativeiro, ok? Primeiro, traumas. Segundo, situações de vergonha e humilhação. Terceiro, sexo ilícito. Quarto, medo, terror. Quinto, luto prolongado. Sexto, abuso sexual e todas as outras formas de abusos. E por último, pactos, frutos de envolvimento com trevas. Essas situações são as mais comuns, ok? Que faz com que Satanás aprisione uma vida e leva ela para um cativeiro espiritual. Bom, eu quero te dizer que vida abundante não tem nada a ver com salvação, certo? São duas coisas distintas. Tem muitas pessoas que estão salvas, mas estão vivendo dentro das igrejas de forma miserável, né? De forma escassa, certo? E eu também quero te esclarecer que tem muitos que, enquanto estão vivendo no mundo, estão cheios de correntes, Satanás tem aprisionado de todas as formas, mas pelo fato de estar no mundo e Satanás naquele momento sabe que aquela pessoa é dele, digamos assim, então muitas vezes esses cativeiros eles passam desapercebidos. Quando essa pessoa se converte, ela muda de time, ok? Ela sai do império das trevas e passa para o reino da luz, ela passa para o time vencedor, ok? E aí, Satanás então vem para cobrar a fatura. Tem muitas pessoas que estão nessas situações, nessas circunstâncias e não entendem por quê. E se questiona, fala, enquanto eu estava no mundo, a minha vida de repente era muito melhor do que agora. Não, isso não é verdade, ok? O que estava acontecendo é que Satanás estava sossegado, porque aquela vida de repente, ele sabia que se ela permanecesse daquela forma, ele ia continuar tragando, ok? E ela ia acabar perecendo, certo? Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor alcança essa pessoa e aí ele começa a se incomodar. E aí ele começa a mostrar as garras, ok? Então eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele veio para libertar os cativos. O que você precisa fazer é se posicionar para receber então, não só a salvação, mas também a vida abundante. Satanás ele usa esses cativeiros também com a intenção de trazer morte para as pessoas, morte espiritual e também morte física. Por quê? Quando as pessoas elas não têm esse entendimento, chega um momento que elas Satanás começa a soprar no ouvido delas que não vale a pena servir Jesus, que elas estão na igreja de repente há 20, há 30 anos e elas não têm visto mudança, transformação. E aí é um perigo, porque começa a entrar um espírito de incredulidade, de falta de fé. E muitos, por conta
dessas pressões que Satanás faz, ele age na mente, elas acabam se afastando da presença do Senhor, ok? Então, eu quero te dizer que, inclusive, é um assunto que você tem que prestar muita atenção, porque Satanás, ele só age na vida de um homem ou de uma mulher, ou seja, na vida de um ser humano, quando ele encontra uma legalidade. Legalidade é uma porta aberta de pecado. Então, se você não tem vivido a vida abundante que o Senhor tem para a sua vida, em alguma das áreas, porque nós temos várias áreas na nossa vida, você pode orar, você pode jejuar, você pode se colocar na posição de receber, né, do Espírito Santo as revelações que vão falar com você a respeito de onde Satanás está segurando, ok? Porque a palavra de Deus é muito clara, ok? Jesus, ele veio para nos dar vida e nos dar com abundância, certo? Então, aqui eu quero falar para vocês que eu quero usar um exemplo, né, de Davi. Davi, ele foi o profeta, né, bíblico que mais falou dos cativeiros, ok? Davi fala muito dos cativeiros que ele viveu em Salmos, ok? E eu quero te dizer que por conta de todo o sofrimento que ele teve, por conta de todas as perseguições que Davi sofreu, na verdade, as perseguições de Davi começou na sua casa, né? No meio dos seus irmãos. E quando ele foi para o palácio, ele achou, né? Penso eu, que ele achou que ele tinha então encontrado um porto seguro, mas foi exatamente ali no palácio, quando ele começou a servir Saul, que as perseguições aumentaram muito. Saul, ele tentou de todas as formas matar Davi. Ele manipulava os seus servos e ele tentou de todas as formas fazer com que destruir literalmente Davi, matar Davi, por conta dos ciúmes e da inveja que Saul tinha de Davi. E eu quero te dizer que naquela época Davi não tinha nada a não ser a presença do Senhor. E infelizmente muitos ficam cegos, né, com a inveja, com os ciúmes e passa a invejar o seu irmão por conta da presença que ele carrega do Deus Altíssimo. Davi, ele era um adorador. Davi, ele buscava a presença do Senhor de todo o seu coração. Isso fazia muito, né? Fazia uma diferença gritante, ok? E eu quero te dizer que, começando a partir daqui, que a inveja, os ciúmes, ela traz para a pessoa que tem esse sentimento, ele traz um cativeiro de morte, certo? Se você ler toda a história, né, que narra, na Bíblia, que narra a história de Saul e de Davi, você vai ver o fim que Saul teve. Saul terminou morto, né? Ele se suicidou. Então, vamos ficar atento nesse vídeo que eu creio que vai falar com você. Bom, eu quero ler um texto que está em Salmo 142:7, que é uma oração que Davi fez a Deus quando ele estava na caverna de Adulão, que diz assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Então, enquanto ele estava no cativeiro, enquanto ele estava em um dos cativeiros, né, ali na caverna de Adulão, ele faz essa oração ao Senhor. E eu quero agora começar a descrever os cativeiros que a palavra de Deus menciona. Primeiro, poço de abismo e poços lamacentos. Quero ler para vocês Salmo 69, 1 e 2 e depois o versículo 15, que está escrito assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas
lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem as profundezas me engulam, nem a cova feche sobre mim a sua boca. Tem versão que no lugar de profundezas está abismo e no lugar de cova está poços. Esse cativeiro diz respeito a todo tipo de iniquidade, ok? Emaranhados que Satanás prepara para as pessoas, para elas caírem em pecado e iniquidades e depois elas não encontram saídas. Segundo, poços de desespero. Tá? Em Salmos 40, 1 e 2 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pessoas desesperadas, pressionadas, que não encontram saída, caem nesses poços. De repente pode ser uma situação de uma dívida, pode ser uma situação de uma ação judicial, ou seja, tudo aquilo que traz pressão, né? Traz uma situação de repente que a pessoa não se vê saída com os olhos naturais. Terceiro, poço da perdição. Salmos 55, 23 diz assim: tu, porém, ó Deus, farás aqueles descerem ao poço da perdição. Os homens sanguinários e enganadores não chegarão à metade de seus dias, mas eu em ti confiarei. Então, pessoas presas em vícios ou em terríveis ações da maldade, pessoas que ficam com a mente aprisionada, sendo manipuladas por Satanás, feiticeiros, mafiosos, traficantes, ladrões, assassinos, tá? São esse tipo de pessoas que ficam presos nesse cativeiro, ok? E o objetivo de Satanás aqui é levar essas pessoas para a perdição eterna, se não saírem, né? Se não forem libertos, ok? Quarto, poço da corrupção e poço da maldade. Isaías 38, 17 diz assim: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Esse poço era o poço que estava cativo o mago Simão, que é narrado em Atos. Então eu quero ler para vocês Atos 8, 23, que diz assim: pois vejo que estás em fel de amargura e nos laços de maldade, ok? Eu vou parar até aqui para que o vídeo não se torne muito cansativo e eu vou dar sequência, né, no próximo vídeo falando de cativeiros de morte, que é um assunto que eu quero me aprofundar, ok? Eu quero deixar um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo.